Poucos lugares no planeta escondem tantos mundos diferentes quanto o México. Aqui, o perigo pode estar enterrado sob a areia de um deserto que parece vazio. Pode permanecer imóvel entre folhas secas durante horas sem ser percebido. Pode observar das sombras de uma floresta tropical, ou esperar sob águas tão escuras que a luz jamais alcança o fundo. Porque os territórios mais selvagens do México guardam segredos difíceis de decifrar, e cada um deles segue regras próprias. Regras que existiam antes das estradas, antes das cidades, antes dos mapas. Existe um México que milhões de pessoas visitam todos os anos. Um México de praias, ruínas antigas e cidades movimentadas. Mas existe outro. Um México que continua praticamente invisível para quem nunca deixou os caminhos seguros. Um México onde a natureza ainda dita as condições. E foi esse México que decidimos explorar. No deserto de Sonora, o silêncio é a primeira coisa que chama a atenção. O calor sobe do solo e faz o horizonte parecer líquido. Rochas gigantes projetam sombras curtas sobre a areia. À primeira vista, nada parece vivo. Mas na natureza, silêncio raramente significa ausência. Significa que algo sabe que você está ali. Dias depois, a jornada segue para a península de Yucatán. A paisagem muda completamente. A vegetação fecha o horizonte. As árvores escondem passagens naturais que parecem ter sido abertas para outro mundo. São os cenotes. Poços formados ao longo de milhares de anos, conectados por um labirinto subterrâneo que ainda hoje não foi totalmente explorado. Alguns são tão transparentes que parecem não conter água. Outros são tão escuros que a superfície funciona como um espelho perfeito. Você vê o céu, vê as árvores, mas abaixo existe apenas escuridão. Uma escuridão que parece engolir a própria luz. E aquilo é apenas o começo. Mais ao sul, na selva Lacandona, a sensação muda novamente. O ar se torna pesado, a umidade cobre a pele. As árvores bloqueiam grande parte da luz do dia. A poucos metros de distância, tudo desaparece atrás da vegetação. À noite, galhos quebram longe demais para serem identificados. Pegadas surgem na lama. Sombras atravessam a floresta. Mas quase nunca é possível descobrir a origem. Algo está ali. Sempre esteve, mas permanece oculto. Pensa bem nisso. Estamos falando de um país visitado por milhões de pessoas todos os anos. Ainda assim, existem lugares onde o ser humano continua sendo apenas um visitante temporário. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se esses territórios continuam existindo sem precisar de nós, quem realmente dita as regras nos lugares mais selvagens do México? Se existe uma lição que o deserto de Sonora ensina rapidamente, é que sobreviver nem sempre depende da força. Às vezes, depende de perceber aquilo que ninguém mais percebe. Durante o dia, o solo pode ultrapassar temperaturas capazes de cozinhar um ovo sobre algumas pedras expostas. A água é rara, a sombra é disputada, e cada erro custa energia que talvez nunca seja recuperada. Nesse ambiente, até o ato de encontrar alimento se transforma em um desafio. Entre arbustos secos e formações rochosas, um som repentino interrompe o silêncio. Um estalo, depois outro, e mais um. A cascavel diamante não está tentando assustar ninguém. Ela está economizando energia. Seu corpo quase desaparece contra o terreno. Mas existe algo ainda mais impressionante do que sua camuflagem. Pequenas estruturas sensoriais ao redor da cabeça permitem detectar diferenças mínimas de temperatura. Mesmo na escuridão, ela consegue localizar animais apenas pelo calor emitido por seus corpos. Você pode não vê-la, mas ela sabe exatamente onde você está. Isso muda tudo, porque naquele ambiente, enxergar nem sempre é a melhor forma de perceber o mundo. Mas a serpente está longe de ser a criatura mais estranha do deserto.
Pouco depois, surge um animal que parece ter atravessado milhões de anos sem mudar quase nada. O monstro de Gila. Pesado, lento, coberto por escamas que lembram fragmentos de rocha vulcânica. À primeira vista, parece inofensivo, e esse é exatamente o erro que a maioria dos predadores evita cometer. Sua mordida libera um veneno tão peculiar que compostos encontrados nela ajudaram pesquisadores a desenvolver medicamentos modernos para o tratamento do diabetes tipo 2. Em um dos ambientes mais hostis da América do Norte, a sobrevivência acabou produzindo algo útil até mesmo para os seres humanos. Mas o deserto guarda outro segredo. Nada é desperdiçado. Tocas abandonadas por roedores se transformam em abrigo para escorpiões. Pequenas corujas ocupam túneis que nunca cavaram. Cada espaço vazio acaba sendo reclamado por alguma forma de vida. E talvez seja justamente por isso que Sonora parece tão silencioso, porque quase tudo acontece fora da vista. Mas o México guarda lugares ainda mais difíceis de compreender. Dias depois, a expedição chega à península de Yucatán. Ali, a terra parece esconder um segundo mundo. Os cenotes surgem entre a vegetação como janelas abertas para a escuridão. A superfície reflete perfeitamente o céu acima, mas abaixo dela existem rios subterrâneos que atravessam quilômetros de rocha calcária. Alguns trechos permanecem inexplorados até hoje. E olhando para aquela água imóvel, torna-se impossível não pensar que o verdadeiro México talvez esteja escondido logo abaixo dos nossos pés. Quanto mais ao sul avançamos, mais a vegetação parece engolir o mundo ao redor. Na selva lacandona, a luz chega ao solo em fragmentos. O ar é pesado. O som viaja pouco. A poucos metros de distância, árvores, raízes e sombras escondem praticamente tudo. E é exatamente nesse ambiente que vive o predador mais respeitado das florestas mexicanas, a onça pintada. Durante séculos, ela ocupou um lugar especial nas histórias dos povos que habitaram essas regiões, não apenas pela força, mas pela capacidade de aparecer e desaparecer como se a própria floresta a escondesse. Pegadas surgem na lama, marcas aparecem nos troncos, carcaças são encontradas entre a vegetação, mas o animal quase nunca é visto. Você procura, não encontra nada. Você observa novamente, ainda nada. Então percebe que ela esteve ali o tempo inteiro. O mais impressionante não é seu tamanho, é a mordida. Enquanto a maioria dos grandes felinos mata sufocando suas presas, a onça frequentemente utiliza uma estratégia diferente. Sua mandíbula é poderosa o suficiente para perfurar diretamente ossos do crânio, encerrando a luta em poucos segundos. Pensa bem nisso. Em uma floresta onde quase tudo depende da emboscada, ela transformou a precisão em arma. Por alguns instantes, parece impossível imaginar algo dominando aquele território melhor do que ela. Mas a lacandona possui muitas camadas, e nem todas estão sobre a terra. Quando o sol começa a desaparecer atrás das copas das árvores, outro espetáculo toma conta da floresta. Primeiro surgem algumas sombras, depois dezenas, depois centenas, e então milhares. Morcegos começam a emergir de cavernas escondidas entre raízes, encostas e formações calcárias. Não saem apenas de uma abertura principal. Surgem de pequenas fissuras espalhadas pela paisagem, como se a própria floresta estivesse respirando. Algumas dessas colônias ultrapassam centenas de milhares de indivíduos. E abaixo delas, dentro das cavernas, existe um ecossistema inteiro sustentado pelo material orgânico acumulado ao longo dos anos. Mesmo no escuro absoluto, a vida encontra um caminho. Mas a maior lição daquela região não vinha da onça, nem dos morcegos. Ela veio alguns dias depois. Uma tempestade tropical atingiu a floresta durante a madrugada. A chuva caiu durante horas. O vento atravessou as copas como uma força invisível.
Quando a manhã chegou, parte da trilha utilizada pela expedição simplesmente havia desaparecido. Árvores tombadas bloqueavam passagens. A lama escondia referências antigas. Novos cursos de água cortavam o terreno. O mapa havia mudado. Isso muda tudo. Porque naquele momento ficou claro que nem a onça controlava aquele lugar, nem os morcegos, nem qualquer outro predador. Todos obedeciam às mesmas forças: à chuva, ao solo, à floresta, ao próprio território. Ao longo dessa jornada, encontramos serpentes capazes de enxergar calor na escuridão, répteis que transformaram veneno em vantagem, predadores que desaparecem antes mesmo de serem vistos, colônias de morcegos que parecem transformar cavernas inteiras em organismos vivos. Mas a resposta para a pergunta que acompanhou toda a expedição não estava em nenhum deles. Ela estava no próprio território. Muito antes das primeiras cidades surgirem na América, a água já moldava os cenotes de Yucatán, gota após gota, século após século. A lenta erosão do calcário criou um dos maiores sistemas subterrâneos do planeta, uma rede tão extensa que parte dela continua desconhecida até hoje. Enquanto observamos a superfície tranquila de um cenote, é fácil esquecer que existe o mundo inteiro escondido abaixo dela. E talvez esse seja o padrão que se repete em todo o México selvagem. Na selva lacandona, as grandes ceibas elevam suas copas acima da floresta. Algumas vivem por centenas de anos. Insetos, aves, mamíferos e até outras plantas dependem delas para sobreviver. Os antigos maias acreditavam que essas árvores conectavam diferentes mundos. Observando uma delas de perto, é fácil entender o motivo. Enquanto os animais dominam temporadas, as árvores dominam séculos. E existe um grupo que compreendeu essa lógica melhor do que ninguém: os lacandones. Por gerações, eles aprenderam a viver dentro da floresta sem tentar controlá-la. Seus sistemas agrícolas tradicionais permitem que o solo se recupere naturalmente entre os ciclos de cultivo, algo que muitas sociedades modernas ainda lutam para alcançar. No deserto, os povos indígenas desenvolveram formas de localizar água, observando plantas que indicam a presença de lençóis subterrâneos. Na floresta, aprenderam a reconhecer ritmos que já existiam muito antes deles. O padrão se repete. A água molda a rocha. A floresta molda a vida. O tempo molda tudo. E os animais mais temidos do México existem dentro dessas regras, não acima delas. Talvez seja por isso que esses lugares continuem despertando tanto fascínio. Porque nos lembram de algo que raramente consideramos. Os predadores mais poderosos podem desaparecer. As civilizações podem surgir e cair. Mas alguns territórios continuam funcionando exatamente como sempre funcionaram. Como se a presença de qualquer observador, humano ou animal, fosse apenas um detalhe passageiro em uma história muito mais antiga do que todos nós.